Amém, família? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Acho que talvez seja a bolachinha, o chá. Deixa às vezes um pouquinho mais devagar, né? Mas também, eu não sei vocês, eu estou muito animado hoje. Então eu posso falar que vai chegar essa notícia depois, porque agora o irmão da Kênia está pedindo uma irmã em namoro. Então, eu queria muito ver, porque é o Tebo, um dos melhores amigos no reino. Mas amém, também tem que ter o culto aqui, né? Depois a gente vê online, manda mensagem pra eles, manda as fotos. Ele vai ficar super encorajado, tenho certeza absoluta, amém? Mas sério, eu tô muito animado de estar aqui, é sempre um privilégio poder pregar a palavra de Deus pra vocês. E eu queria contar uma história pra vocês de quando eu era criança. Então, vocês sabem que eu nunca fui a pessoa mais comportada como criança na minha vida, né? Nossa, eu choramingava muito. Era muito briguento, era muito marrento, era muito mimado. Era um combo de 300 mil coisas terríveis dentro de uma criança. E era super ativo, como se não bastasse. Então, eu ficava correndo de um lado pro outro, ficava brigando com meus pais, me jogava no... Eu era aquele tipo de criança, sabe aquele tipo de criança que entra no mercado? Aquela criança jogada no chão gritando? Então, aí depois eu mudei, porque eu recebi alguns pau-pau e me colocou na linha, né? E eu sou grato a Deus por eles, que agora eu não preciso me jogar no chão mais. Mas eu lembro de uma das vezes, um dos meus maiores desejos como criança, era passar o dia inteiro com meus pais. Então eu lembro dos meus pais, eles saindo para trabalhar, e eu pedindo para eles não irem trabalhar. E falando para eles que o meu desejo é que eles não trabalhassem, não tivessem um trabalho. Porque assim eu poderia passar o tempo com eles. Poderia ter eles só para mim, poderia me sentir amado, brincar com meu pai, com os brinquedos que eu queria brincar, estar com a minha mãe, assistir filme com ela. Eles poderiam passar mais tempo comigo. Então eu via eles indo para trabalhar como se estivessem me abandonando de alguma forma. Então era assim que eu via eles trabalhando e falava, nossa, por que eles não me amam? Querem ir lá ficar com os amigos deles do trabalho e passam o dia inteiro fora e depois só voltam de noite. Esse era o meu desejo, que de alguma forma eles não trabalhassem mais. Né? E agora como adulto eu entendo isso. Eu entendo que mesmo que tudo que eu via era que meus pais estavam me abandonando, hoje eu vejo que eles estavam saindo para batalhar e assim me dar um futuro melhor. Estavam batalhando por mim, era por isso que eles estavam saindo. Agora, imagina se o meu desejo deles não terem trabalho se realizasse. O que aconteceria com a família? Exatamente. Vocês me conhecem, eu gosto de comer. Então não seria algo bom. Se o meu desejo deles não terem trabalho, não apenas afetaria a mim, mas outras pessoas à minha volta. Imagina se Deus atendesse essa minha oração. De querer passar tanto tempo assim com eles, que eu estou disposto a que eles não trabalhassem mais. E eu acredito que com Deus a mesma coisa poderia acontecer. Pedir e implorar por coisas que podem no final acabar nos destruindo. Nossa, Deus, eu quero tanto isso, que essa coisa pode acabar nos destruindo. Não apenas espiritualmente, mas até mesmo fisicamente. Vamos para Mateus capítulo 16. Vamos para Mateus capítulo 16. Aqui a gente vai ler uma interação muito interessante entre Jesus e Pedro. Não o nosso Pedro. O Pedro da Bíblia aqui. Nosso Pedro não passou por isso aqui ainda. Ele ainda não era nascido, acho que foi um pouco depois do nascimento dele. Um pouquinho depois. Pedro e Matusalém estão ali, lado a lado. Mais de 1000 anos de vida. Mas vamos lá em Mateus, capítulo 16, vai ler o versículo 21. Amém? Vai ler do versículo 21 ou 23? Mateus, capítulo 16, versículo 21. E aqui, basicamente, é quando Jesus Cristo ele começa a predizer a sua morte. Então ele começa a preparar os discípulos, falando para eles o que aconteceria. Ok? Então a gente vai ver aqui o que aconteceria, o que está acontecendo. Então, Mateus capítulo 16, versículo 21 fala: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Vá atrás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas
dos homens. Uau! Olha isso, aqui Jesus estava falando para os seus discípulos, avisando eles sobre tudo que aconteceria com ele em Jerusalém. E tudo que ele fala basicamente é sofrimento. Eu vou ir para Jerusalém para sofrer. Eu vou estar lá, vou sofrer muito. Eu vou ser humilhado, vou ser colocado na cruz, eles vão me matar. É isso que vai acontecer comigo. Então Pedro vai e chama Jesus no canto e começa a repreender, discipular Jesus Cristo. Fala que ele chama ele de lado e fala para Jesus, começa a repreender. Ele literalmente fala isso. Fala e começou a repreendê-lo. Imagina isso. Pedro chega lá e olha para Jesus Cristo, para que ele está falando. Fala, eu tenho que chamar esse irmão no canto. Eu tenho que falar com ele sobre algo que ele acabou de falar, que eu acho que não foi muito sábio. E chega para Jesus Cristo e começa a repreender Jesus Cristo. Jamais isso vai acontecer com você. Você não sabe o que está falando, Jesus. Agora, imagina isso. Eu quero que você se coloque no lugar dos discípulos, para tentar entender como que Pedro pensou que isso seria uma ótima ideia. Eles estavam no auge de algo novo. Eles começaram uma revolução no país inteiro. Em todo realmente a religião judeia, que era a religião de um povo inteiro, do povo judeu. Revolucionando, falando que o Messias finalmente chegou. Falando que o que eles estão vivendo na mentira. Vamos mudar o país inteiro. Vamos mudar todo o nosso povo, toda a nossa cultura. E Jesus é quem vai fazer isso. Então eles olham para tudo isso. E aí eles começam a evolução, algo nunca visto antes. Um grupo de pessoas seguindo o mestre. Eles abriram mão de tudo e de todos com a visão de espalhar as boas novas no mundo inteiro. Com o sonho de ter Jesus Cristo ao lado deles, como líder deles. Agora, como isso tudo poderia ir por água abaixo? Como que essa revolução que estava no seu auge poderia acabar? Com a morte do seu líder. Então, se existisse a possibilidade na mente deles dessa missão dar errado, seria com a morte ou sofrimento e humilhação do seu líder. Do líder dessa revolução. O problema é que eles não viam as coisas da mesma forma que Jesus via. E é por isso que eu tenho o primeiro ponto de hoje, que é sofrimento não é um sinônimo de falha. Sofrimento não é um sinônimo de falha. Então, realmente, por mais que eles fossem sofrer, por mais que sim, Jesus iria morrer na cruz, isso não era prova de que eles falhariam. E Jesus, quando ele responde a Pedro, ele ajuda Pedro a entender algo muito importante. Ele fala assim, Pedro, para trás de mim, Satanás. Fala que Pedro, na verdade, agora é uma pedra de tropeço. E é interessante isso. Porque aqui ele fala, Pedro, você é uma pedra de tropeço. Quando depois, em Mateus, mais à frente, na verdade, no mesmo capítulo, antes, ele fala que sobre essa rocha eu vou construir minha igreja. Então o nome é como se fosse jogo de palavras com o nome de Pedro em si. Seria Pebble, que seria uma pedrinha. Então seria ou para ser usado para construir o reino de Deus, ou para ser uma pedra de tropeço para Jesus Cristo. E aí ele fala, olha, você é uma pedra de tropeço para mim agora, porque você não está entendendo. Mas por que ele era uma pedra de tropeço? Por conta do que ele fala para Jesus. Olha o que Jesus fala. Jesus fala para ele, não pense nas coisas de Deus, mas das dos homens. Então, realmente, porque um homem pensa assim, mas Deus sabia que tinha um plano por trás de todo esse sofrimento. Agora, da mesma forma que eu desenho para vocês, se Deus respondesse a minha oração, de meus pais não terem mais um trabalho, que aconteceria? Agora, imagina se Deus, por conta do sofrimento que os discípulos iriam passar de ver Jesus Cristo na cruz, na humilhação dele, atendesse o pedido deles, de não permitir com que Jesus morresse na cruz, de não permitir com que Jesus fosse humilhado. Imagine se esse pedido fosse atendido. O que aconteceria? Aconteceria que eu e você, nenhum de nós teríamos a salvação hoje. Eu quero ajudar vocês a verem hoje que realmente tudo faz parte do plano de Deus. Infelizmente, assim como Pedro, nós muitas vezes estamos pensando nas coisas dos homens ao invés das de Deus. O sofrimento no mundo é visto como uma prova de que algo deu errado, de que você falhou. Então, se eu estou passando por algum tipo de sofrimento ou de dor, seja emocional ou espiritualmente, significa que de alguma forma eu tenho falhado. Então, quando a gente vê o sofrimento, da mesma forma que o homem vê, a gente olha o sofrimento e pensa, nossa, eu estou sofrendo, então falhei. Era isso, eu não sou bom o suficiente. É incrível, eu estava lendo uma frase hoje, acho que é A.W. Tozer, que fala,
Deus não veio para... Jesus Cristo não morreu na cruz para te fazer bom o suficiente, mas para te fazer perfeito com Ele. E essa é a realidade. Muita gente fica pensando, né, nisso. Nossa, eu falei porque eu não sou bom o suficiente. Porque eu não dei o suficiente, eu não fiz o suficiente. Mas o ponto não é você ser bom o suficiente. Deus já te fez perfeito, mas ainda assim, Satanás quer que você acredite que todas essas falhas, todos esses erros, essas dores, sofrimento, na verdade, a mostra que você falhou. Que não tem mais o que fazer. É isso, acabou. Você falhou, você é uma falha. E Satanás quer vender essa verdade para você. E por conta disso, Pedro ficou assustado, ficou com medo mesmo. Ele viu toda a situação e falou, olha, se você morrer, Jesus, a gente vai falhar. Não tem mais para onde ir. Porque se a gente perder o nosso mestre, realmente, o que a gente vai fazer? Como ele mesmo fala depois, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E realmente o que acontece quando Jesus Cristo morre? Os discípulos voltam a ser pescadores. Eles viram a morte de Jesus Cristo como uma falha. Não viram como a maior vitória que poderia acontecer na vida deles. Eles olharam para Jesus Cristo crucificado na cruz e falaram, é isso. Chega, eu fiz o suficiente. Eu tentei, mas mataram o meu mestre. Mataram a esperança. Mataram a pessoa mais zelosa entre a gente. Mataram a pessoa mais justa entre a gente, o mais sábio de nós. Humilharam ele na frente de todos. Ele estava lá, realmente pendurado. Nu na cruz. Então, que esperança tenho eu? Um pecador como eu. Como que eu vou viver a minha vida assim, dessa forma? Se Jesus Cristo perfeito, foi assim que o final dele? Eles olharam para a cruz e viram um final e não um começo. Eles olharam para a crucificação de Jesus Cristo, para a humilhação e sofrimento, e pensaram, esse é o final. Quando Jesus Cristo veio provavelmente para a cruz, para realmente determinar e escrever o começo de uma nova história. O começo de um novo, realmente, mandamento. Um novo testamento. Uma nova aliança com o povo de Deus. E foi difícil. O sonho das pessoas hoje é a riqueza. Porque a riqueza livraria elas do sofrimento da pobreza. O sonho das pessoas seria ter uma família e casar, porque isso as livraria do sofrimento da solidão. O sonho das pessoas é viver uma vida sem sofrimento. E por isso elas correm atrás do que elas correm. Correm atrás da universidade, porque elas querem correr de algum sofrimento. Correm atrás de afirmação de outras pessoas, de títulos, de posses, de dinheiro, de relacionamentos, de filhos, de todas essas coisas. Porque elas estão correndo do sofrimento. Eu não sei como falar isso, mas painkillers, ou opioides. Opioides, né? Existe essa palavra em português. Opioides. Opioides são remédios que usam para matar a dor, né? E é interessante porque essa é uma das maiores indústrias do mundo agora. São a indústria de opioides. E criam remédios para tirar a dor das pessoas. Seja o panado que você toma, até mesmo algo tão grande quanto a morfina. Mas por quê? Porque nós temos medo da dor. Algo interessante. Eu lembro quando eu cheguei aqui, fui fazer a cirurgia, né? Pequena cirurgia de arrancar o negócio na minha testa. E sabia que meu maior medo não era a cirurgia em si, não era abrir e tudo mais, porque eu sabia que estaria anestesiado, tinha os médicos lá, a Carol confiava nele, então eu falei, deve ser um cara bom, né? Então, esse não era o meu maior medo. O maior medo não era deitar lá na sala de cirurgia, meu maior medo era a agulha. Porque a realidade é que, mesmo que você está colocando anestesia, você vai sentir aquela agulha entrando para colocar anestesia. Então tem aquela dor tremenda inicial, que eu odeio. E tava tudo certo, porque ele tava lá, o ajudante dele tava lá, colocando lá as coisas, colocou o bisturi, colocou isso, colocou a tesourinha, colocou um monte daqueles negocinhos, aquele negócio de médico. E aí tava tudo certo, tava lá sentado de boa, assim, bracinho cruzado, vendo meus no Instagram, bem tranquilo. Mas aí ele veio com uma outra bandejinha, pequena, mas uma outra bandejinha na mão dele, com uma seringa. Uma seringa e duas ampulas, assim, do lado. E eu olhei pra aquilo e comecei a suar frio. Eu lembro de tirar minha jaqueta e começar a fazer assim. É a camiseta. Aí uma das enfermeiras passou assim, ela passou. Aí sabe quando eles voltam? Ela, você tá bem? Parece um pouco nervoso. Eu falei, tô bem. Tem que ir no banheiro. Aí eu levantei, fui pro banheiro, aí eu comecei a pensar, nossa, mano, acho que eu vou fugir daqui. Mano. E eu realmente pensei em fugir. Sabe o que não deixou eu fugir? Eu tava com medo porque a Carol trabalhava lá, então se eu fugisse, ela ia saber. Eu falei, caramba, não posso nem fugir. Porque se eu fugir, eles vão saber que eu fugi agora.
Aí eu voltei pra lá, cochei lá, falei, tô com um pouco de medo da agulha, eu não me sinto bem com isso. Medo. Mas tudo isso era o medo da dor. E realmente a gente tem tanto medo da dor que a gente pensa em coisas bizarras para poder fugir da dor. A gente toma realmente atitudes bizarras por conta do medo da dor, do sofrimento, de sofrer algo. Mas é assim a nossa vida inteira, a gente foi ensinado dessa maneira. Que dor não é algo bom. Sofrimento não é algo bom. Então você precisa correr disso. E quando começamos a sofrer, o que vem na nossa cabeça é, Deus, o que eu fiz realmente para merecer isso? Porque tá tudo dando errado na minha vida. Nada está indo como planejado. E por isso, o que é o planejado? Nenhum sofrimento. Eu acredito que o plano dos meus pais, para mim, era que eu vivesse uma vida sem sofrimento nenhum. Por isso eles trabalhavam tanto. Por isso eles investiram tanto na minha vida. Me protegeram tanto. Porque eles queriam que eu vivesse a vida com o mínimo de sofrimento possível. Esse é o coração de qualquer pai. Querendo realmente que, nossa, eu quero proteger de todo o sofrimento possível. Agora, pro outro lado, quando eu vejo sofrimento, então, eu vejo como algo ruim. Nossa, mas por que eu estou sofrendo? Algo terrível. Mas olha isso, vamos para Isaías 55. Uau! Abri exatamente na página, que incrível. Deus é bom. Pequenas vitórias, gente. Isaías, a gente vai ler Isaías capítulo 55. Também. Isaías capítulo 55. Nós vamos ler no versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Uma das escrituras favoritas. Do versículo 8 ao 9. Olha o que a Bíblia fala. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então o que isso mostra? Os pensamentos de Deus, o plano dele, é bem maior do que o seu. Os planos de Deus são mais altos do que os meus. Não importa o quão grande um estrategista eu seja, ou pense que eu seja. Não importa o meu plano de 5 anos, o passo a passo que eu já montei. Não, porque eu vou estudar isso, eu vou aplicar para esse tipo de trabalho, eu vou juntar esse tanto de dinheiro, eu vou falar com esse tipo de pessoa, eu vou ter esse tipo de relacionamento. Ainda assim, essas coisas vão como planejado? Não. Por quê? Porque eu não sei de tudo. Meus planos são muito rasos, infelizmente. Não importa quantos mecanismos de defesa eu crie para poder estruturar esse plano, ainda assim, eles são falhos. Um exemplo, quantas vezes você não planejou guardar dinheiro no mês e isso falhou? Né? Você viu aquela camiseta que você gostava na loja e o plano de guardar dinheiro foi jogado pela janela. Você viu aquele chocolatinho lá na estante do mercado, né, que nem a Tânia estava sorteando chocolates lá no grupo da igreja, e já era. Mas essa é a verdade, não? A gente planeja muitas coisas. Mas no final, Deus que vai fazer. Deus tem os planos muito maiores, caminhos muito melhores que os nossos. Por isso a necessidade de se render, porque Deus não pensa como o homem pensa. Muitas vezes, por conta das coisas não irem da forma que você visualizava, como sucesso, então você acredita que é uma falha. Porque já que não foi como o Yuri planejou, então definitivamente é uma derrota. É uma falha, porque o Yuri planejou ser dessa maneira. Eu pensei que vai ser assim, assim, assim. Então, se não for dessa maneira, é uma derrota. Deu errado. Quando, na verdade, não é bem assim. Sabe, eu queria te ajudar a entender que Pedro, na escritura que nós tínhamos lido, tinha boas intenções. Mas, infelizmente, ele estava focado em seus próprios desejos. E não nos planos de Deus. Quando a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, fala que o homem planeja, mas Deus é quem determina os seus passos. É verdade. Mesmo que tenhamos planos, já que Deus quer nos salvar, Ele determina os nossos passos. Sabe, tem uma frase que não tem um autor realmente selecionado, ou então que a gente possa saber, mas é muito impactante, que fala: não peça a Deus que guie os seus passos se você não está disposto a mover seus pés. Não peça a Deus que guie os seus passos se você não está disposto a mover os seus pés. E realmente, se você não está disposto a realmente tomar os passos onde Deus vai determinar eles, não peça para que Deus guie. Porque Ele vai te guiar para o sofrimento. Isso é uma certeza.
Deus, me guie, me ajude a tomar a decisão certa, me ajude a viver os seus planos, o que o Senhor tem para mim, eu quero ser determinado em meus passos. Mas está disposto a mover os seus pés? A realmente pisar onde Ele quer te levar? Abrir mão de coisas que Ele quer que você abra mão? E a pergunta é, será que você está disposto a dar esse passo? Passar pelo sofrimento, por maior que ele seja? Vamos para Gênesis, vamos para o começo de tudo. Cada vez mais está voltando. Né? Vamos lá para Gênesis, capítulo 50. Tem muitos capítulos, Gênesis. Então, Gênesis, capítulo 50, a gente vai ler isso mesmo, sobre José. Mais uma vez, não o nosso José, mas José da Bíblia. Capítulo 50, versículo 20. Ao 21. Então, para dar o contexto aqui, José, ele era o filho, né, favorito do seu pai, basicamente. E aí, vai lá, aqui em Gênesis capítulo 50, a gente vai ler no versículo 20, basicamente o que acontece é que o pai dele vai lá dar uma túnica para ele. Uma túnica colorida e tudo mais. Nossa, que incrível. Ele tem essa túnica, aí vai lá, os irmãos, ele ficam com ciúmes, ele tem um sonho, fala para os irmãos, não muito sábio. Aí os irmãos vão lá e falam, ficam com medo, ele tramam, na verdade, tirar a vida dele. Aí eles vão lá, se não me engano, eles dão uns... Bate aí, coloca ele dentro do buraco para vender. Aí vende o irmão como escravo. Aí ele vai lá, acontece tudo que tinha que acontecer. E agora, na verdade, ele se torna um governador. E aí ele tá aqui sentadinho, como governador, e os irmãos ele vem para ele pedindo ajuda. Ele estava passando por uma grande fome naquela parte da terra. E aí ele vai lá, fala, vai lá, volta pro seu pai, não sei o que, tinha outro filho, então vai lá trazer esse outro filho, não sei o que, não sei o que lá. Aí vai lá, volta, fala que ele morreu. Aí fica um irmão. Aí, toda essa história. E agora a gente vai ver a segunda interação deles, juntos. Ok? Que é quando eles realmente descobrem, esse é o José, o seu irmão, com quem vocês pensaram que tenha morrido. Olha isso, então Gênesis 50, a gente vai ler o versículo 20. Olha o que a Bíblia fala. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. E lhes falou amavelmente. Olha isso. Interessante. Mesmo que o mal fosse feito na vida dele, se nada disso tivesse acontecido, José não estaria onde ele está. E não poderia prover para sua família. Mas para que isso acontecesse, o que precisou acontecer na vida dele? Como foi que ele foi parar lá? Você acha que ele poderia ser um governador realmente, se ele continuasse lá com o pai e a família dele? Sem sofrimento nenhum na vida dele? Você acha que ele poderia realmente crescer dessa forma? E realmente trazer, de certa forma, salvação para a família dele? Muita gente vê o sofrimento e pensa que esse é o fim. Quando, na verdade, é para poder fazer com que nós chegamos aqui. Ele precisou ser vendido pelos seus próprios irmãos. Precisou se tornar um escravo. Precisou ser falsamente acusado. Ser preso. E apenas depois de todo esse sofrimento, ele pôde se tornar um governador. Agora José poderia ficar como Jó e se afogar na sua autopiedade. Pensando, ai de mim! Minha vida é muito difícil, ela é muito dura. Eu sofro muito, por favor, Deus, vê meu sofrimento. Pensando que, nossa, é terrível, meus irmãos me venderam. Eu fui acusado falsamente. Agora eu estou preso sem nem ter feito nenhum crime. Ele poderia ter agido de qualquer uma dessas maneiras. E seria completamente... Eu realmente entenderia ele. Que a situação que ele estava realmente não era nada fácil. Mas ainda assim ele não reclama. Não mostra em nenhum momento ele reclamando, levantando, ou então reclamando com Deus sobre a situação. Agora, claro, eu entendo realmente. Eu já estive lá. Muitas vezes. Pensando que Deus não me via, que eu estava sendo tratado de uma forma injusta. E reclamando com Deus. E lutando com Deus em oração. Agora, essa é a realidade? Não. Mas eu realmente imagino Deus olhando lá alto e pensando, nossa, se ele soubesse o porquê que eu estou permitindo que ele passasse por isso, ele seria mais grato. Se ele soubesse, imagina se José soubesse que ele ser vendido pelos seus próprios irmãos, ser levado como escravo, ser acusado falsamente, ser preso, o tornaria governador e, de certa forma, salvaria também o povo dele. Eu acho que as coisas mudariam um pouco.
Muitas vezes a gente está sofrendo e passando por situações, a gente sofre tanto ao ponto de... Porque a gente não entende realmente qual que é o final disso. Porque a gente vê aquele sofrimento, aquele estágio, como final, como eu estou estagnado na situação e não tem nada nem ninguém que possa me tirar disso. Não entendendo para que serve esse sofrimento. O porquê que Deus me colocou lá naquele momento. A gente precisa ver o sofrimento como parte do processo. Sabe, quando a gente vai para academia, o que acontece é que você acorda no ginásio, né? O que acontece é que você acorda no dia seguinte com o seu corpo doendo, dolorido, certo? E é interessante que se você, para algumas pessoas, a maior parte das pessoas que vão para academia mesmo, se elas acordam no outro dia e não tá doendo nada, elas acordam pensando, tem algo que eu fiz de errado ontem. Porque eu fui para academia, mas o corpo não tá doendo. Então, o que significa? Você sabe que a falta do sofrimento significa a falta de progresso. A falta do seu sofrimento na sua vida também é uma falta de progresso com Deus. O seu sofrimento ajuda você a entender que, na verdade, Deus está te preparando para chegar num próximo nível. Agora, se você não está sofrendo, não está passando por nada, você acorda no dia seguinte e fala, nossa, não tem nada doendo. Nenhum problema, nada no coração para lidar, nenhum pecado para tirar, nada que está realmente lá na minha cabeça, me deixando cada vez mais pesado. Realmente, quer dizer que eu estou fazendo algo muito errado. O sofrimento realmente mostra que realmente é um treinamento de Deus. Assim como a academia. Se você não está sofrendo, vocês não estão crescendo. Tem aquela frase da academia que eles até pintam na parede. No pain, no... Exato. Isso é verdade. Sem dor, sem ganho. Mas a gente quer muito ganho, sem nenhuma dor. O que a gente chama isso de esteroides? Não? A gente quer usar os esteroides espirituais, que seria o cortar mato. Que é o sem nenhuma dor e muito ganho. É muito ganho agora. Você vai crescer muito. Vai ter músculos grandes, vai parecer, nossa, que incrível. Pessoal, nossa, o Yuri dobrou de tamanho. Tá parecendo, nossa, uma parede, uma porta. Mas aí, passa alguns anos, o Yuri tem problema no rim. Não pode mais ser frutífero, não pode mais ter filhos. E muitos outros problemas. Começa a ter vários outros problemas. Problemas nas suas veias também, na circulação de sangue. Entre outros. Pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Você pode tentar usar esteroides espirituais. Mas o que vai acontecer é que em algum momento isso vai te pagar de volta. Isso vai te pagar de volta. E uma das formas não é apenas te tornando infrutífero espiritualmente, mas também vai fazer com que você perca a sua vida. Então, realmente, você quer algum ganho que vai realmente manter por muito tempo, seja natural. Seja natural. Usa as coisas naturais. Proteína, creatina, todas essas coisas que a palavra de Deus, a oração, ajuda, discipulado, confissão de pecados. Você vai demorar um pouco mais para crescer. Vai passar por muito mais dor. Mas vale a pena, porque vai ficar com você até o final da sua vida. Então, realmente, não tem um shortcut. Não tem um caminho mais fácil, um atalho. Um corta-mato que você pode pegar espiritualmente. Para poder atingir tudo que você quer. Do nada, realmente, pum, todos os milagres, todas as minhas bênçãos. Porque se você atinge dessa forma, acontece que você vai cair dessa forma também. Olha, por exemplo, para Saul. Como foi o processo dele se tornar rei? Você lembra como foi? Ele foi lá, Samuel encontra ele escondido atrás das caixas, com medo. Né? Deus vai lá, ele é o profeta, ele vai lá, escolhido, ele vai lá e é escolhido como rei. Ele se levanta e se torna rei de Israel. Incrível, não? Foi bem rápido. Da mesma forma, o reino dele foi tirado dele. Ninguém da linhagem dele se tornou rei. Agora, com Davi, foi apontado como rei na sua juventude. Passou muitos e muitos anos sem nem mesmo ter se tornado rei. Foi lá, tocou pro rei, derrotou Golias, derrotou vários exércitos, serviu o rei como o seu braço direito, batalhou por várias batalhas e guerras, ganhou muitas coisas, e ainda assim não foi nomeado rei. Para apenas no final poder ser nomeado. Ele passou por muita dor e sofrimento antes de poder realmente conseguir a sua realeza. Você quer se tornar realmente a realeza? É interessante porque Jesus Cristo ele nos chama realmente de priests, que seria... Como seria? Sacerdote, não?
Isso é incrível, né? Ser um sacerdote, quer dizer que a gente tem a mensagem, pode pregar para as pessoas, cuida do templo de Deus e tudo mais. Incrível. Mas aí depois de 1 Pedro, Pedro ele escreve a carta, ele fala sacerdócio real. O que significa que não apenas mais servos, mas na verdade a gente é da linhagem do rei. Nós somos filhos do rei. E isso é interessante, porque realmente nós somos filhos do rei. E esse sofrimento é para que a gente possa realmente herdar a nossa realeza. Imagina de que forma poderia tomar o reinado. Naquela época, no primeiro século, como que fazia para, se eu tivesse meu filho e eu quisesse que ele se tornasse rei, qual seria o primeiro passo que eu tenho que fazer? Mandar ele para várias guerras como líder, para ele vencer as guerras. Assim o povo confiaria nele. E aí, por ele não, ele pode nos guiar e tornar a gente uma nação poderosa e vencedora. Agora, alguém que não passou por nenhuma guerra, nenhum sofrimento, nenhum tremeleque, nenhum barranco, como que você quer ser na realeza? Como que você quer realmente herdar tudo isso que Deus quer te dar? Deus quer que você passe por todo esse sofrimento para que você possa herdar a vida eterna. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Estão lá? Amém. Então, 2 Coríntios 4. Eita, mas ainda ouço várias páginas virando. Olá, gente. A gente vai chegar lá todo mundo junto, a gente lê todo mundo junto, amém? Mas é incrível aqui porque ele fala tesouros em vasos de barro, que é Paulo falando com a igreja aqui de Corinto. E aqui ele começa a falar, na verdade, sobre o sofrimento da igreja. E ajuda elas a enxergar o sofrimento de uma forma diferente. Então, em 2 Coríntios, capítulo 4, a gente vai ler no versículo 17 ao versículo 18. Então, 4, 17 ao 18. Olha o que a Bíblia fala. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uau! Olha isso, Paulo ele olha para a igreja de Corinto, a igreja provavelmente uma das igrejas mais perseguidas naquela época, por conta de onde ela estava, bem no meio do Império Romano. E aí vai lá e ele fala, o sofrimento está passando é leve e momentâneo. Agora, isso é interessante. E fala que o que eles produziram, fala que eles vão produzir não músculos, mas uma glória eterna. Querendo dizer que se você não sofrer, você não vai chegar nos céus. E pensa nisso hoje, agora. Olha para o sofrimento em um momento. Para realmente pensar nisso e mentalizar. Será que você entraria nos céus sem os sofrimentos que você passou na sua vida? Sem as lições que você aprendeu através desses sofrimentos e dessas situações? Será que você poderia estar um dia com Deus? Será que você herdaria a vida eterna se não tivesse passado por tantas situações difíceis na sua vida? É difícil ver dessa forma, mas essa é a realidade. Ele fala que os sofrimentos são leves, não porque eles não doem na gente. Não porque você não está sentindo nenhuma dor espiritual, emocional ou física. Não é isso que ele está querendo dizer. Não está diminuindo a sua dor. Falando, você tá com muito chorão, você é muito coitadinho. Não é isso que ele está falando. O que ele fala é que você tem que comparar o seu sofrimento com a glória eterna que está por vir. Que no momento que você comparar isso mesmo, você vai poder ver que isso é leve. O preço que você está pagando é muito pouco para poder dar uma vida eterna. O preço que eu paguei pela minha salvação para me tornar um discípulo e viver como discípulo agora é muito pequeno comparado a uma vida eterna com Deus. Comparado a ser livrado de uma vida de sofrimento no inferno, o preço pago agora que eu tenho pagado é muito pouco. Me negar de pornografia e masturbação, compartilhar minha fé, ter tempo com Deus todos os dias, compartilhar meus pecados, ser aberto. Esse é um preço muito pequeno pela salvação. O seu sofrimento, por mais doloroso que ele seja, ele é transitório. Ele fala, suas dores não são apenas leves, mas são transitórias.
E aí ele compara, ele fala que a glória, ela pesa muito mais, a glória da nossa vida nos céus pesa muito mais do que o sofrimento, então ela é leve. Mas ele fala que é momentâneo porque ele considera esses 80 anos da sua vida comparado a uma vida eterna com Deus. Então essa é a realidade. Então o seu sofrimento, por mais doloroso que ele seja, sim, ele é transitório. Por mais doloroso que ele seja, ele vai passar. Vai passar mesmo que seja na sua morte. A realidade é que esse sofrimento não vai te seguir até os céus. Seja lá o que está passando. Você não vai ir para o céu, ele vai vir junto com você. Vai deixar ele aqui, bem enterradinho. Enquanto isso, você vai enjoy. Vai aproveitar uma vida com Deus nos céus. Você está sofrendo, não é porque as coisas deram errado, mas porque Deus está te preparando para algo ainda maior do que você poderia imaginar. E realmente, ele fala que ajuda a gente a focar em outras coisas. Ele fala que esse sofrimento não vai te seguir até os céus, mas ele pergunta no que a gente tem focado. Tem uma frase que fala, às vezes Deus não muda as circunstâncias porque está usando as circunstâncias para mudar você. Às vezes Deus não muda as circunstâncias porque ele está usando as circunstâncias para te mudar. Eu realmente acredito que isso é verdade. Se você não mudou ainda, eu acredito que a circunstância não vai mudar. Seu caráter ainda não mudou, então ele não vai tirar essa circunstância de você. Se você ainda não lidou ainda com a mentira, ele não vai tirar essa circunstância de você até você lidar com isso. Não lidou com seu orgulho, ele vai continuar colocando você em situações de seu orgulho é cada vez mais amassado. Seu ego cada vez mais comprimido. Para que você possa realmente mudar o seu caráter. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu fui batizado Nossa, quase falei 1900. Mas em 2018... Não fui batizado em 1900. Em 2018, o meu coração, eu acho que era... Se tivesse um ranking das pessoas mais orgulhosas do reino, eu estaria no top 1. Não tinha ninguém que conseguiria batalhar contra mim, infelizmente. Meu coração é extremamente orgulhoso. Então vinham pessoas que queriam apontar o pecado no meu coração, falavam, você não entende, você não sabe o que está falando. Qualquer pessoa que vinha falar comigo, eu agia de uma forma defensiva. Eu falava, não é bem assim. Tem que falar dessa forma, tem que agir dessa forma, tem que fazer isso e aquilo outro. Ou então, eu já passei por isso, você não passou. Ou então, eu tenho isso. Eu tenho esse trabalho, eu tenho isso de dinheiro, eu tenho essa família. Então, eu era extremamente orgulhoso. Mas aí, o que aconteceu? Deus me colocou numa situação bem difícil. E depois de algumas semanas como discípulo, eu perdi meu emprego. E aí, meus pais, eles venderam um carro. Que tinham me dado. E eu comecei a ficar numa situação bem diferente do que eu estava acostumado a estar. Sem emprego, sem carro, sem nada. Minha família querendo me expulsar de casa. Então eu não estava na melhor situação possível. E mudou quando eu orei para Deus, falando, Deus, me tira dessa situação, porque tá doendo muito, eu tô sofrendo. Não. Eu tive que passar um bom tempo ali. Até realmente que meu coração mudasse. E finalmente, quando eu me arrependi, Deus mudou as circunstâncias. Mas ele estava usando as circunstâncias para mudar meu coração. E realmente, se você está sofrendo, as coisas não deram errado ainda, mas porque Deus está te preparando para algo ainda maior do que você poderia imaginar. Mesmo quando você não entende. Deus está no controle e ele usa até mesmo o sofrimento para o seu propósito. Agora, Satanás, ele quer que você veja o sofrimento como Deus te abandonando. Ele quer que você desista do processo. Como aquele rei, em 2 Reis, não precisa ir lá, capítulo 13, versículo 14, fala sobre Joás, fala sobre... Ele vai e fala com o profeta, eu não lembro qual é o nome do profeta agora. Acho que é Elias, Eliseu, um deles ali. E aí ele fala para ele, olha, ele vai lá para ele na câmara de morte, lá fala, olha, isso aqui tem acontecido, você vai morrer, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele vai lá e fala, olha, pega lá sua arco e flecha, atira para fora da janela, ele vai lá, atira, e depois fala, ok, agora Deus vai te dar a vitória contra o povo que está vindo atacar agora o povo de Deus. Então você vai lá, tem que atingir a terra com a flecha para poder garantir a vitória. Ele fala para você atingir várias vezes, ele vai lá, esse rei, ele atinge o chão 3 vezes. E aí o profeta, ele fica nervoso com ele. E ele fala, por que você atingiu só 3 vezes? Já que você atingiu só 3 vezes, Deus vai te dar a vitória contra esse povo 3 vezes. Mas depois você vai sucumbir. Se você tivesse atingido 5 ou 6 vezes, ele teria te dado a vitória completa sobre ele. Muitas vezes o que acontece é que estamos tão perto da vitória, mas já que a gente não entende o processo e o sofrimento, o porquê disso tudo, a gente fica parado nessas 3 vezes. Eu dei metade do meu coração.
Em vez de dar todo o meu coração, de passar, de perseverar pela essa situação, eu vou lá e fico lá, não, esse sofrimento, essa dor me paralisa. E você não move mais. E eu acredito, se ele tivesse ferido, como o profeta fala, a terra mais 2 vezes ele teria sua vitória completa. E muitas vezes o que falta é coisas pequenas. São mudanças pequenas para realmente tirar a gente da situação. Porque é o nosso coração que precisa mudar. Agora, o segundo ponto. Bênçãos não são sinônimos de vitórias. Bênçãos não são sinônimos de vitória. Sinônimo de vitória. E realmente, da mesma forma que a sofrimento e a dor não é um sinônimo de falha ou de derrota, eu acredito que a bênção não é um sinônimo de vitória também. Vamos lá voltar para Mateus, capítulo 19. Não é? Eu realmente acredito, pelo menos para mim, eu sei que muitas vezes eu posso pensar que, tipo, nossa, quando Deus me dá isso ou aquilo, então finalmente eu vou ser vitorioso. Quando isso não é realmente verdade. Olha isso, Mateus capítulo 19. Nós vamos ler aqui no versículo 16. Mateus 19, versículo 16. Nós vamos ler aqui até o versículo 22. Mateus 19, versículo 16. A Bíblia fala assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedece os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem passou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui é a história do jovem rico. Ele tinha tudo que a maioria das pessoas poderiam imaginar e sonhar hoje, e até mesmo naquela época. Ele era um jovem rico. Muito provavelmente, alguns acreditam que ele tinha alguma posição de liderança também, porque em algumas outras em Marcos e João, falam sobre ele, sobre como the rich young ruler. Então quer dizer que ele era um ruler, quer dizer, que tem como se fosse uma posição de liderança sobre outras pessoas. Então o que significa? Ele tinha tudo. Ele tinha o título, tinha o dinheiro, tinha relacionamentos, ele tinha a vida religiosa perfeita, porque ele seguia todos os mandamentos. Com as bênçãos que eu e você poderia pedir a Deus. Ele seguia os mandamentos, mas não estava disposto a sacrificar e perder tudo. As bênçãos não são sinônimo de vitória. Você pode ter bênçãos, pode ter tudo que você sonhou, e ainda assim não ter a vitória. Olha para isso. Quando ele vai lá e fala, nossa, quais são esses mandamentos? Jesus vai lá e nomeia todos eles. Ele fala, eu estou seguindo todos eles, certo? Mas o que ainda me falta? Se ele perguntou antes o que ele precisava fazer era seguir os mandamentos, ele falou que ele já segue. Então, como que ele chegou na conclusão que ainda faltava algo? Como que ele chegou lá? Porque ele sabia. Ele entendia ainda. Ele falou, eu tenho feito tudo já, tenho vivido essa vida religiosa. Mas ainda assim, eu estou vazio. Eu tenho todas essas bênçãos, tenho tudo que eu sempre quis, tenho título, tenho relacionamento, tenho tudo. Mas como ainda assim eu me sinto vazio? Como se faltasse algo para me preencher. Mesmo tendo todas essas bênçãos, ele ainda não era vitorioso. Ele ainda não tinha a vida. E realmente, como Jesus falou, ele desafiou ele. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Agora, o que Jesus estava desafiando nele? O caráter dele. Deus vai te dar um sofrimento para mudar o seu caráter, para se tornar como ele. Ele era conhecido como o jovem rico. Ele era conhecido pelas bênçãos dele, pelas vitórias, pelas bênçãos, pelas coisas que todos anseiam. Mas ainda assim, aos olhos de Deus, ele não tinha obtido a vitória. Então, quando Deus dá o sofrimento para ele, fala, olha, esse é o sofrimento que você vai ter que passar para que o seu caráter seja um caráter digno da vida eterna. Ele olha para o sofrimento e fala, isso aqui é demais para mim. Fala que ele fica triste e sai. E dá a meia volta.
Então, mesmo que você tenha, gente, tudo que você sempre ansiou, tudo aquilo que você vê como a vitória da sua vida, ainda assim não garante que você vai ser realmente salvo. Nós precisamos do sofrimento, apesar das vitórias. Vitórias são incríveis. As bênçãos de Deus é um privilégio dele. Mas é o sofrimento que vai te levar até o céu. Não as vitórias, não as bênçãos. Não é quando ele te dá o diploma da faculdade que vai te levar para mais perto dele. Não é o emprego dos seus sonhos que vai te levar para mais perto dele. Quer saber o que me levou para mais perto de Deus? Foram os sofrimentos. Foi abuso sexual quando eu era criança. Por perder entes queridos. Por ter que abrir mão da minha vida realmente para poder me tornar um discípulo. Cada uma dessas coisas me levaram para mais próximo de Deus. Quando tinha tudo que eu sonhei, quando eu tinha o carro, o emprego dos sonhos, família unida, relacionamento dos sonhos, eu nunca estive tão longe de Deus na minha vida quanto naquele momento. Tendo tudo que eu sempre sonhei. Não tinha mais nada que eu podia pedir para Deus. Eu tinha tudo. E ainda assim eu me sentia tão vazio. Como esse jovem rico. Ah, Deus, mas eu já faço isso. Eu já vou ao culto, eu toco na igreja, dou comida aos pobres, ajudo as senhorinhas para entrarem aqui na igreja, ajudo uns aos outros, dou aulas de instrumento para os menos afortunados. Eu prego na sua igreja, evangelizo na rua, leio a palavra de Deus quase todos os dias. Então eu sou muito melhor do que a maior parte das pessoas aqui dentro dessa igreja. Mas por que eu ainda me sinto tão vazio? Porque meu caráter não mudava. Meu coração não mudava. Eu não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. E é interessante, porque Jesus Cristo ele não usa a palavra vida eterna. Ele fala vida. Se quer ter vida, se você não passa por sofrimento, nem mesmo uma vida digna de ser chamada vida, você pode ter. São os altos e baixos da nossa vida que, na verdade, tornam ela tão preciosa. Ele fala para ele. Realmente. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. A sua vitória não será chegar nos céus um dia. Isso sim é uma vitória. Quando o pecador se arrepende, entra no reino de Deus. Tem uma frase que é A.W. Tozer, na verdade, que fala: Deus está tentando te tornar feliz. Ele está tentando te tornar santo. Deus não está tentando te tornar feliz, Ele está tentando te tornar santo. Porque é interessante. Porque assim, com Deus eu sou muito feliz. A Bíblia fala realmente, né, que a gente vai ser extremamente feliz com Ele. Mas não apenas isso, eu acredito que essa não é a maior preocupação de Deus. A maior preocupação dele é que eu seja santo para poder entrar nos céus um dia. Muitas vezes a gente olha para Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que vai cumprir todos os meus desejos e pedidos. E vai me abençoar com muitas coisas, quando na verdade a maior preocupação de Deus é te tornar santo. E como ele vai fazer isso? Te dando o emprego dos sonhos, o relacionamento que você tanto pediu, um título, amigos, amizades? Não. Sofrimento. Olha isso, vamos em Tiago, capítulo 1. Vamos ver como que Deus nos torna perfeito. Nos torna realmente completo. Em Tiago, capítulo 1. Sabe, Jó. Muitas pessoas pensam que a aprovação dele começou quando ele perdeu seus filhos, as suas filhas. Talvez quando ele perdeu seus bens. Mas na realidade, a aprovação dele começou com as bênçãos que ele tinha. Com tudo que ele sempre sonhou. Essa já era a aprovação dele. Será que ainda assim você vai querer vir para mim, Jó? Mesmo tendo tudo? E olha isso, Tiago capítulo 1. Vamos ler o versículo 2 ao 4. Fala assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por poucas provações. Por um pouquinho de provação. Talvez uma vez vai passar a provação na sua vida. Ele fala por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, no final, eu sei disso. Eu sei que eu preciso do sofrimento. Você sabe que você precisa do sofrimento. A gente entende, é óbvio.
que eu preciso fazer as provas, o exame na faculdade, para poder conseguir meu diploma. É óbvio que eu tenho que passar por sofrimento na minha vida para que meu caráter possa ser construído. Mas mesmo assim eu corro dele. E ele continua falando, no versículo 4. Ele fala, a perseverança deve ter ação completa. Querendo dizer que eu não vou perseverar por algum momento. Eu vou perseverar pelas primeiras semanas como discípulo. Eu vou perseverar por algum tempo nos meus estudos bíblicos. Vou perseverar por algum tempo nos meus tempos com Deus. Compartilhando minha fé, confessando meus pecados. Não, tem que ter ação completa. Querendo dizer que minha perseverança tem que ser levada até o final da minha vida. Não por algum momento. E olha quando ele continua falando. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar nada. O sofrimento que você está passando, o que você ainda vai passar, é para te fazer perfeito em Deus. Para não deixar com que você falte nada. Para que quando ele finalmente coloque onde ele precisa que você esteja, você possa ter o coração que ele quer que você tenha. Eu acredito piamente que se Davi tivesse se tornado um rei, ainda ali naquele momento que ele tinha derrotado Golias, com aquele coração incrível que ele já tinha, ele não teria se tornado o rei e o homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que os sofrimentos, as batalhas, o abandono, realmente a morte de tantas pessoas foi o que fez e se tornou ele o rei que realmente foi tão elevado em 1000 anos antes de Cristo. Como o pique e o auge da nação de Israel. Da mesma forma, Deus quer te dar as bênçãos. Ele quer te colocar em lugares inimagináveis. Mas para que ele possa fazer isso em você, ele primeiro precisa provar o seu coração. E interessante. Ele fala que considere um momento, motivo de grande alegria. Não fala quando você se formar essa faculdade, quando se casar, quando receber aquilo que você nos pediu para Deus. Não, ele fala, consideramos motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Mesmo que quando a gente recebe todas essas coisas, bem, a gente está tão alegre. Ele fala assim, ainda mais alegre quando você passar por provação. Ainda mais alegre. Porque você sabe o que isso vai prover em você. Você sabe o que isso pode, na verdade, produzir, o fruto que isso vai dar. As provações não são as não as bênçãos. São motivos de grande alegria. Porque elas nos levam para mais próximo de Deus. Mas pelo que você anseia? Romanos capítulo 8, versículo 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que nele confia, mas pensa na pior situação que você já passou na sua vida. Pensa nela, na pior. Na fase mais difícil da sua caminhada com Deus. Essa também. Se você ama Deus, você vai ver como algo que Deus fez para o seu próprio bem. E por isso eu queria dar o título da pregação de hoje. O título da pregação de hoje é bem simples. Nada nunca deu errado. Nada nunca deu errado. Nada, tudo faz parte do plano de Deus. Por mais difícil que seja. Até situações que você olha e pensa que foram uma falha, elas também foram uma vitória para Deus. O momento mais difícil da sua vida não foi algo que deu errado. Não foi um erro que aconteceu. Não foi apenas um sofrimento, na verdade, foi um treinamento de Deus. Foi algo que Deus fez para cooperar para o seu bem, para que você pudesse realmente estar com Ele um dia. Então, realmente, nada, desde a criação do universo, deu errado. Na minha vida e na sua vida. Do momento que você nasceu até esse exato segundo, nada nunca deu errado. Foi tudo parte do plano de Deus. Em conclusão, realmente, sofrimento não é um sinônimo da falha. E também as bênçãos não são sinônimo de vitória. Mas no final, é um relacionamento com Deus profundo que vai te levar até os céus. O sofrimento vai mudar o seu caráter se você não correr dele. E para Deus será toda a glória. Amém.